Estamos mais uma vez com vocês, com o nosso programa Voz Ativa, né? Então vamos voltar aqui para as notícias, né? Então, vamos ver as notícias lá de Brasília, as notícias fresquinhas de Brasília, né? Vice-presidente Michel Temer afirmou a interlocutores do Congresso que em uma de suas primeiras providências de eventualidade assumir a presidência da República será enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional extinguindo a reeleição para cargos majoritários, inclusive o dele, já valendo para as eleições de 2018. Em qualquer quadro, Temer garante que não disputará qualquer cargo. Então, quer dizer que a partir de 2018 tem que acabar com a reeleição. Aquele vagabundo, aquele Fernando Henrique, certo? Que criou isso. Pagou R$400 mil para cada deputado para certo? Prorrogar o tempo dele lá e fazer a reeleição. Tá? Mas gastou dinheiro com força, nossa. Roubou dinheiro com força, viu? Esse é o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Viu? Tá certo? Aqui é tudo bandido, isso que está administrando esse país aqui, não é de hoje, não. Tá? Michel Temer prevê pressões para preservar o direito à reeleição dos eleitos em 2014 e 2016. Mas nesse caso ele promete não ser candidato. Tá errado, tem que proibir agora, não tem que ter reeleição, nem isso você não podia candidatar. Tá? Por quê? Porque um indivíduo fica lá fazendo empreguismo, prejudicando o Estado, prejudicando a população, prefeito, vereador, tudo fica reeleição, nem para vereador não podia ter. Tá? Nem para vereador não podia ter, nem para deputado ninguém. Tá? Para não virar político profissional, como está acontecendo. Tá? E depois fica lá, certo? Montando esquema para reeleição, prejudicando a administração da cidade, do Estado e do governo federal. Tá? Por isso que nunca perde reeleição, porque fica o tempo juntando dinheiro, roubando a população para depois ser reeleito. Não aguenta esse país não, gente. Para demonstrar seu compromisso, Temer garante que já no discurso de sua eventual posse anunciará o fim da reeleição no Brasil. Já era para ter acabado com isso há muito tempo, já não é para ter, né? A decisão de acabar na reeleição soou como música nos ouvidos da cúpula do PSDB, que não abre mão do projeto presidencial. O fim da reeleição para cargos majoritários, até para mesas diretores do Poder Legislativo, é raro consenso em debate na reforma política. Tá? Por quê? Porque bandido tomou conta da política no Brasil e bandido não vai fazer lei para melhorar para o povo. Só isso que está acontecendo com o nosso país. País de bandido. Lula pediu a ajuda da Renan para cooptar senadores. Né? O Lula está lá fazendo, mas o Lula, tadinho, está mais perdido que segue em tiroteio. Né? Lula aposta no fracasso da desestabilização do governo Temer, na qual o PT vai se empenhar para fragilizar o impeachment definitivo. Eu acho o seguinte, tá? A vida do Temer vai virar um inferno. Tá? Certo? Por quê? Porque o pessoal de esquerda é o capeta, em forma de gente. Eles vão pegar, pôr fogo, aumentar o fogo, certo? Aumenta o fogo, vai para o inferno, você vai contra o capeta, vai. Então aumenta o fogo para o povo aí, que vão queimar eles, certo? Ele vai ver viola em cabo. Para eles administrar aqui, vai ser chamar o exército e tal, certo? E meter pressão, tá? Porque eles vão tentar parar o país. Então é isso. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem ninguém com interesse para resolver o problema do país. Aqui tudo é interesse pessoal. Isso aqui que está prejudicando o país. Isso que é o câncer do país. É o ego, certo? Ego das pessoas que querem administrar o país. O ego deles está na frente do país. Enquanto o pessoal não colocar o país na frente do ego, esquece. Tá? Não vai melhorar. Não vai fazer coisas que possa melhorar para o país. O país está quebrando, gente, é por causa disso. Cada um querendo tirar seu pedaço. Tá? Dá no que dá, ué. Com os votos de 2/3, 54, dos 81 senadores, Dilma perderá o mandato no julgamento. Para escapar, precisa de 28 votos contra. Lula ficou animado com os senadores independentes querendo eleições já. Para ele, o grupo busca só um pretexto para abster de votar. Nesse tempo de eleição já é simplesmente quem está querendo fazer isso são o pessoal, principalmente, que tem o rabo preso no Lava Jato ou algum processo, certo, contra ele. Então, para quê? Se tiver eleição agora, eles empurram mais 4 anos através do foro privilegiado. Tá? Isso que é golpe, gente. Eleição agora, em outubro, certo? Para governador, para coisa e tal, isso é tudo golpe. É para que eles possam comprar as eleições, porque tem muito dinheiro, roubou demais, tem muito dinheiro para gastar na campanha. Consequentemente, pode ficar mais 4 anos, certo? Acobertado por essa picaretagem chamada foro privilegiado. Certo? Quem é mais dado, mais será cobrado. Aqui no Brasil é o contrário. Quem é mais dado, menos será cobrado. É extrema
inversão de valores. Tá? E esse trem aqui no Brasil virou brincadeira, certo? Você viu que o Pimentel, nosso querido governador aqui de Minas Gerais, viu? Que está com um punhado de processo na Polícia Federal e tal, certo? 4 acusações contra ele, tá aí com a sua companheira, a sua atual companheira, né? E simplesmente o seguinte, você viu o que ele faz? A secretária do Trabalho é agora a esposa do senhor Pimentel, hein? Que gracinha, hein, gente? Nós estamos bem com essa turma, estamos não? Mas que competência que tem a companheira do Pimentel para ser secretária de Trabalho do Estado de Minas Gerais. Isso é empreguismo, isso é falta de vergonha na cara desse povo. Hein? Tô doido. Hein? Tá? Então agora ele nomeou para secretária. Isso é nepotismo puro, tá? É o fim da picada que eles estão fazendo com esse país, gente. Não dou conta, certo? Desse pessoal, deste país não, viu? Então é uns negócios que... Mas também esse pessoal também está em fim de carreira também, viu, gente? Do jeito que está indo aí, eu acho que não vai muito longe também não. Acho que o Pimentel não termina, viu, gente? Principalmente agora. Se a Dilma sair dia 12, viu, gente? Dia 12 agora vai ficar 180 dias afastado. Se sair já era, né? E provavelmente eu acho que o pessoal não vai dar conta, não. Fabricantes vão ao ataque para desovar estoque, viu, gente? Fabricante de automóvel. Mas tá tendo talo, viu, gente? Se eu não me engano, a maioria das fábricas, a Fiat deu acho que 3 ou 4 semanas de férias, viu? Porque qualquer automóvel que está colocando no pátio, ele está ficando acumulado. Tá? Então não tem como vender. Motivo disso tudo é fácil de explicar. Não tem muito segredo porque está essa crise no setor automobilístico. Acontece o seguinte: primeiro, tá? Naquele ufanismo do Lula, da Dilma e tal, de soltar dinheiro, fazer oba, tá? Fazer mídia política, com dinheiro farto, com crédito fácil, certo? Soltou o dinheiro que não tinha, hora que não devia, para o tomador que não podia tomar, tá? Então venderam o carro adoidado, tá? Então saiu vendendo carro, papapá. Então a população comprou os automóveis. Agora, pessoal, os bancos financeiros estão tomando, porque o indivíduo não tem condição de pagar. Mas é baratinho e tal, certo? Que está pagando por mês, mas o cara perdeu o emprego, acabou, certo? O carro vai embora. Então, é aí que entra um fator complicado. Se o Brasil fosse um país decente, tá? Não tivesse essas leis, lei trabalhista, estrutura tributária, essa roubalheira que tem, o que acontece? O Brasil tinha condição de ser competitivo na indústria. Tá? O que acontece? Não consegue vender aqui no mercado interno, certo? É fácil, repassa para o mercado externo. Como, por exemplo, por que grande parte da comida ficou cara no Brasil? Porque carne, por exemplo, um contrafilé é R$28, R$30 hoje. Tá? Por que está desse jeito? Porque eu falei isso, ó, carne agora virou commodities. E o Brasil passou a exportar porque tem qualidade e preço. Tá certo? Porque o produtor rural no Brasil, através da Embrapa, aplicou tecnologia, baixou o custo, baixou, certo? Melhorou a qualidade, certo? Consequentemente ficou competitivo no mercado internacional. Tá? E a indústria do Brasil não, montou esquema só para roubar o povo brasileiro. Gente, o governo pegando a metade e o empresário pegando a metade, essas montadoras principalmente. Tá? Por quê? Qualquer lugar que você pegar um automóvel, certo? Que é fabricado em cima de plataforma mundial, certo? O Focus, por exemplo, fabrica, certo? É plataforma mundial. Corolla, Honda City, o Civic e tal, todos esses automóveis foram fabricados no mundo todo, pela Honda, pela Toyota, pela GM e tal, certo? Que fabrica os carros em plataforma. Então não tem jeito de falar que o carro é diferente, é o mesmo carro. Tá? Qualquer lugar do mundo ele é mais barato que aqui. Qualquer lugar que você for, o carro é mais barato. Aqui é 30%, 40%, até 80% mais caro. Tá certo? Que qualquer lugar do mundo. Tá? Chamando o povo brasileiro de trouxa, né? Pondo aquele tomatão no nariz do povo brasileiro. Consequentemente, o que acontece? Essa distorção agora complicou a indústria. Por quê? Saturou o mercado interno, não tem como comprar, eles não dão conta de desovar estoque no mercado externo. Tá certo? Por quê? Se vende mais caro para aqui, certo? Aumentou muito o custo de produção, porque vende caro, agora não consegue vender no mercado internacional, porque tem que concorrer. Tá? Porque aqui é um meio monopólio. Você lembra quando eles fizeram a senhora Mira Belchior, nesse planejamento, montou um esquema e meteu 35% na importação de automóvel? Você lembra? Para não ter concorrência? Isso é tudo manipulação do governo. A senhora Mira Belchior meteu 35%.
tá? A ministra do Planejamento. Tá certo? Tá aí, ó, o barulho aí, ó. Tá? Porque é lá de Santo André, aquele lobby das montadoras e tal. Você viu o cara da Caoa pagando, certo? Para o Lula meter medida provisória? Tá aí o resultado. Foi dando facilidade aqui para roubar da gente, agora as montadoras não conseguem vender lá fora, certo? O produto que eles produzem aqui. Ele ficou fora, certo? Do preço internacional. Tá vendo? É aquela história, tem um ditado que fala uma coisa que é verdade. Quando a esperteza é muito, ela come o dono. Tá? O que aconteceu aqui, ó. A indústria brasileira não tem competitividade, ela não dá conta de exportar mais. Por quê? O custo Brasil come. Tá? Então, são coisas que a gente tem que ter bastante, certo, raciocínio para entender por que o Brasil está entrando para o buraco. Então, todos aqueles esqueminhas que eles foram montando, tá, aqui no Brasil, está aí agora o resultado, dando um resultado negativo. Tá? Então, são coisas que nós temos que pensar, né, para começar a mudar. Viu? Então, são fatores bem importantes dentro do critério que nós estamos vivendo num país onde tem só manipulação e esquema. Tá? Vamos lá. Petrobras terá de pagar taxa de 2,71 por barril de petróleo produzido no Rio. Tá? Mas o que nós temos com isso aí? Tá? Não tem nada a ver com isso. O royalty, gente, isso aí é o seguinte. Tá? Já começaram a querer já, mais uma vez, querendo pegar a roubalheira do pessoal lá do Rio de Janeiro e mandando a conta para nós. Porque tudo que pagar mais, nós pagamos no preço da gasolina. Agora, eu não dou conta de um país onde ontem a gasolina, o petróleo estava a $120, certo? A gasolina estava a $2,90. Desceu para $30, a gasolina foi para R$4, R$3,90. Hein? Mas nós não estamos sentindo que está sendo roubado, não, né? Entendeu? Era hoje, gente, estava $118, $120 o barril. A gasolina era R$2,90. Tá? A 30, $35. Agora subiu um pouquinho, a semana subiu, foi para $44. Mas teve muito tempo a $35, $33, até $29, $28, $29 teve. Tá? E nós pagando a gasolina a R$3,90. Isso é gozação, ué. Isso é piada. Depois, como é que você não quer sentir que está sendo roubado para esse povo aí, ué? Tá? Isso é roubo, isso é assalto. Aí o seguinte, aí quando fizeram a reunião aí quase uns 20 dias atrás, 3 semanas atrás, tá, para baixar o preço da gasolina. Uma balança bacana, o pessoal quer baixar o preço da gasolina. Aí eu estava lendo, descobri por que não, fizeram a reunião para baixar o preço da gasolina, para prejudicar os usineiros, para estourar o etanol. Tá? Porque o etanol vendido a 1,25, viu, gente? E ele poderia ser muito bem vendido aí, certo? A 1,90. Tá certo? A 1,90, não mais do que isso. 1,80, 1,90. Tá? É 1,25 custa um litro de etanol na usina. O pessoal está roubando da gente isso aí. Ó. Tem alguém no meio que está roubando. Roubando, falo claramente. Tá? Essa diferença para vender por 2,95 tem alguém roubando. Tá? E se fizer isso, prejudica a Petrobras. Viu, gente? Eles manipulam, porque senão o que acontece? Porque se colocar o etanol a 1,85, 1,90, tá? Todo mundo que tem carro flex, a maioria dos carros hoje são flex, vai colocar etanol. Porque fica metade do preço. Tá certo? Aí muda bem de figura a coisa. Aí a Petrobras não vende gasolina. Tudo manipulação, tudo prejudicar, certo? Quem produz nesse Brasil e quem trabalha nesse país. Tá? É um negócio extremamente complicado nós estamos vivendo, viu, gente? Bradesco fecha trimestre com menor lucro, né? E está na inadimplência alta. Isso aqui, gente, esses grandes bancos aí, ó, os 3 maiores bancos do Brasil, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, está com um mico na mão de 100 bilhões. Então, as empresas gigantes do Brasil tá aí com uma situação braba, grave, certo? De não pagar, viu? Existe um ditado seguinte: quando você deve R$5 mil para o banco, tá? Quem vai ficar preocupado é você, o banco não. Te toma alguma coisa, te bloqueia seu nome e tal. Opa. Agora, quando, certo, alguém deve R$5 milhões para o banco, tá, que é um caso das empresas, agora quem fica preocupado é o banco, né? Aí não é a empresa não é você não. Tá? Então a diferença exatamente é essa, viu, gente? Porque quem der um pouquinho, você vai lá e toma. Agora é muito grande assim, né? Porque, segundo consta, 63% das empresas hoje no Brasil, tá, tem patrimônio menor do que deve. Tá? Então,
63% das empresas está em sistema de uma situação pré-falimentar. Então, para falir aí, certo? Do jeito que está, se não der uma mudança, como dizia o Fittipaldi, eu fiz um investimento, o país parou e eu quebrei, certo? Mas a pessoa tem que, quando for fazer investimento, tem que analisar também para que rumo que vai a economia, né? Por isso que eu falo para vocês, quer abrir qualquer coisa? Quero. Então faz o seguinte, faz uma consultoria, viu? Contrata alguém, faz uma consultoria, procura saber, papapá, viu? Porque acontece o seguinte, tá? O mundo é muito complexo, muito difícil para você aprender errando sozinho. Porque às vezes a pessoa já abriu aquela atividade, já mexeu e não deu certo, certo? Não é às vezes com você que vai dar certo também. Então, qualquer atividade que você for, certo, trabalhar, qualquer empresa que você for abrir, qualquer ramo de negócio que for mexer, tem que ter uma consultoria forte. Tá? Eu lembro que a maioria das empresas foram para Uberlândia, não vieram para Uberaba, tá? Foi por causa disso, porque as empresas mandam uma empresa de consultoria e departamento técnico para estudar todos os detalhes da cidade. Tá? Então, esse estudo de detalhe da cidade e ver a condição de viabilidade do investimento naquela cidade, certo? E todo mundo sabe que a maioria deu em Uberlândia. Tá? Não é só problema de político. Os políticos erraram em Uberaba lá atrás, tá? Na década de 60, 70, 80, certo? Aí, depois que Uberlândia cresceu, porque os daqui errou, os de lá fizeram certo, certo? Aí, quando a cidade cresceu, aí deu suporte, certo? De dobrar. Aí a progressão geométrica. Tá? Por isso que Uberlândia cresceu como cresceu. Tá? Porque aí sim, quando as empresas querem vir, elas querem analisar. Certo? Depois, problema de água de Uberaba. Tá? Esse problema de água de Uberaba, na hora de uma empresa vir para Uberaba, a empresa coloca isso lá, certo? No resultado. Tá? Se é viável, se não é viável. Tá? Essas faltas de água que está dando no Uberaba. Depois que eu falo, quando vejo aí o Piau falando em planta de amônia, isso, aquilo e tal, como se aquilo fosse da prefeitura, como o centro de logística aí da Vale, tá? que é uma coisa grande e tal. Não tem nada a ver com prefeitura, não, gente. Porque a prefeitura ela tem que fazer a infraestrutura, certo? Para que a infraestrutura possa servir de base para que as empresas possam vir para a cidade. Porque sem uma cidade, sem ter infraestrutura, o empresário não vai investir. Eu estou contando, ninguém poupa. Quem vai aplicar, certo, 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, certo, em qualquer cidade, ele vai estudar muito, tá? Para ver a viabilidade da cidade em relação ao projeto que ele está desenvolvendo, viu, gente? Então, são coisas que nós temos que entender que a obrigação do prefeito, certo, é fazer um trabalho de dar infraestrutura boa para a cidade. É o que o Uberlândia fez, né? Para você ver, Uberlândia tinha um problema muito mais sério de água do que Uberaba, certo? Quanto tempo que o Uberlândia não tem problema de água? Fizeram investimento. Porque essa história da represa da Prainha aqui, tá, dos 40 milhões, conseguiu lá e tal, agora que está fazendo desapropriação, já era para ter mais 20, 30 anos. Está 20, 30 anos atrasado. Gente, 20, 30 anos atrás. E outra coisa, você lembra quando eu falei, não, porque está resolvido, esse ano o Luiz Neto, esse ano está resolvido o problema de água no Uberaba. Falei, meu filho, tá, você não é Deus não, nem prefeito, nem Luiz Neto, não é Deus não. Hein? Na realidade, tá, tem que saber como vai ser a seca. Certo? Aí a seca já entrou em abril. E aí? Hein? Inclusive o pessoal de safrinha já está berrando já. Porque quem planta safrinha, planta com risco. Pode chover, pode não chover. Nos outros anos aí, até que deu uma chuvinha em abril, maio e tal. Certo? E agora, se parar de chover agora e a chuva só normalizar em setembro, final de setembro, começo de outubro? Vai berrar de novo. Não tem uma represa, não tem onde reter água, acabou. Tá? Porque esses grandes reservatórios que eles fizeram, serve, certo, para manter a água uma semana, 10 dias, tá certo? Se o Rio do Uberaba não trazer a água para que ela possa, certo, vir para os reservatórios, berrou. Tá? O reservatório vai perdendo, certo, o nível e vai perdendo a pressão. Quem é que paga a conta? O consumidor de água do Codal, que está mais longe. Certo? Não tem pressão da água chegar lá. Você vê que quando dá essa crise braba hídrica aí, o pessoal dos bairros mais distantes paga uma conta cara. Tá? Por quê? Porque não foi feita uma represa lá no Rio Uberaba e não foi feito um trabalho de revitalização do rio. Tá? Inclusive no Água Viva aí teve um valor alto, certo? Que era para aplicar no Rio Uberaba.
Então, desenvolveram uma ONG, Projeto Cerrado, não sei o que lá, certo? Só que o dinheiro de ONG, certo? Ele é parente de acetona, certo? A acetona você abre lá o vidrinho, ele evapora. Certo? Só que as ONG aqui, você abre o cofre e o dinheiro evapora também, certo? Quando é fé, faz mágica, tudo mágico. Põe o dinheiro lá dentro, certo? Da cartola, faz assim, o dinheiro desaparece. Aí ninguém vê mais. Dou conta desse povo não, viu, gente? É muito esquema, é muita roubalheira para uma cidade, para o estado e para um país. Aí ninguém aguenta, aí não tem cofre que aguenta, né, gente? Aí vai tudo, certo? Vai ser quebrado porque as pessoas não têm sentimento e são muito egoístas, pensa só neles, certo? Só que tem um detalhe, se você está dentro do navio, se você não olha, certo, por aquele navio, o dia que o navio afundar, morre todo mundo, da primeira classe e aqueles que trabalham. Então nós temos que salvar o nosso Titanic, que é o Brasil. Tá? Ainda dá para salvar se alguém resolver trabalhar para o bem comum. Um abraço, um beijo do coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.